Bom dia a todos. Estamos aqui iniciando mais um debate do nosso ciclo do jornalismo político, né? Originalmente para a minha turma de jornalismo político, estreante na PUC, mas eu resolvi abrir por conta da nossa ilustre presença, Otávio Guedes, né? Um jornalista brilhante, um colega querido, que está fazendo muito sucesso na TV, na Globo News, né, depois de ter passado pela redação do Extra e tem uma trajetória longa em outras mídias, ele vai contar um pouco. E eu acho que assim, o grande ganho para os alunos é conhecer um pouco desse ambiente, né, da crônica política, da cobertura política também, porque eu acho que o trabalho do Otávio é meio que um mix de informação com comentários, né? E sempre com muita agilidade e criatividade. Então, é conhecer um pouco desse ambiente, desse momento, como é que se faz esse tipo de trabalho no meio audiovisual, na TV. Então, eu estou pensando assim, a gente abre uma apresentação, o Otávio fala um pouco do que está acontecendo hoje com ele na profissão, e na sequência a gente abre para perguntas. Pode ser, Otávio? Vamos embora. Você me avisa quando for abrir para as perguntas. Tá bom, então vamos lá, com a palavra. Otávio Guedes. Antes de mais nada, bom dia, agradecer ali as palavras elogiosas do Chico Otávio, dizer que assim, um dos meus méritos é ser xará do Chico Otávio, porque quando eu ligava para as fontes, ele perguntava, é o Chico Otávio? Eu falei, não, cara, sou irmão dele, mas pode passar, pode passar. O Mauro, que trabalhou comigo, eu acho que piscou, foi a Rose que piscou aqui? Eu não vi quem foi que trabalhou comigo no JB. Rose Schinazi. Ela foi. Pois é, eu não vi teu rosto, só vi essa voz. Então, a galera aí tá uma redação aqui completa. Bom, me chamo Otávio Guedes, hoje trabalho na Globo News. Comecei a fazer jornalismo político 8 anos de idade, porque o meu pai cismava que eu não falava bem e que ele ia treinar a minha oratória. Então, ele me dava o Jornal do Brasil, me dava a coluna do Castelo. Castelo Branco era o grande cronista político da ditadura, né? Tinha uma coluna na página 2 do Jornal do Brasil. Eu acredito que era, se não a coluna mais importante, se não a mais importante, uma das mais importantes do país. Então, eu ficava ali aos 8 anos de idade lendo a coluna do Castelo para ele. Então, assim, provavelmente eu era uma aberração, porque uma criança de 8 anos saber senador biônico, Arena, Otávio, qual era a profissão do seu pai? Ele era professor. Ele era professor de geografia. Então, antes dele ir para as aulas, ele me dava ali e eu ficava lendo para ele. E quando eu ia para a escola, já estava ali de saco cheio daquela coluna do Castelo, me chamava muita atenção a luta democrática, os jornais sensacionalistas, que eu achava aquilo ali muito... E levava para a escola para rir, né? Para dividir com os colegas. Eu sempre gostei muito de jornal. Então, aqueles dois lá, desde pequeno, assim, eu percebi que havia o relevante, que era a coluna do Castelo, e o sensacionalismo, que era, digamos assim, o apelo pelo interessante, né? E aqueles dois, e eu convivia eu transitava entre esses dois mundos muito bem, né? Gostava ali daqueles dois mundos. Bom, enfim, decidi ser jornalista, não fiz a minha carreira no papel, nos jornais impressos, como repórter de política. Fiz como repórter ali de cidade, de polícia, e isso me deu um conhecimento muito grande de Brasil, de conexão com a rua, né? Com o Brasil, que eu chamo de Brasil real. Depois fui editor, trabalhei no Dia, no Jornal do Brasil, no Globo, até ser diretor do Extra, assim, antes de vir para a TV. E aqui na TV, a função era começou no Estúdio I, que era um programa ali é uma revista eletrônica de variedades, você fala de todos os assuntos, mas especificamente começaram a gostar dos meus comentários de política e eu fui ser comentarista de política do Jornal em Ponto, Conexão, enfim. Então, na verdade, a gente é como um liquidificador, todo ser humano, né? Então, se você botar no liquidificador
as histórias do Castelo, que me deu assim a memória da política no Brasil, mas, ao mesmo tempo, botava ali os jornais sensacionalistas, aqueles jornais populares, que me botavam assim, olha, você tem que ser, é importante o relevante, mas o interessante também é bom, não o sensacionalismo, mas o interessante. E isso se aprofunda com a minha experiência de rua. Eu começo no jornal Fluminense, que é de Niterói, como agente comunitário. Eu tinha que pegar o carro, visitar 5 comunidades carentes e relatar os problemas dela, esgoto, mosquito, etc, etc. Então, esse liquidificador da vida é que me faz hoje ser um comentarista político de costas para Brasília. Se eu tivesse que me definir meu trabalho aqui na Globo News, é um comentarista político de costas para Brasília. Por que de costas para Brasília? Porque o meu interesse é muito mais o Brasil, assim, o que de Brasília vai repercutir na vida das pessoas, né? Levar a política para dentro da casa das pessoas, sempre com um jeito saboroso. Então, eu resumiria, Chico, dessa forma, o que eu tento fazer aqui na Globo News. Otávio, só uma curiosidade. Nesses tempos assim de extrema intolerância, né, onde os jornalistas são perseguidos, muitos deles recebem ameaças pelas redes sociais, até minha filha foi vítima de um episódio desse. Como é que fica alguém que lida com comentários num veículo tão popular como a Globo News? Você tem sofrido problemas nessa direção? Como é que é? Olha, o Chico, eu costumo dizer que os ataques vamos falar aqui da era Bolsonaro, né? Porque o militante, ele seja de qualquer coloração partidária, ele sempre vai te xingar ou vai te elogiar. O militante político ele é igual o Nezinho do Jeg, que era o personagem do Bem Amado, do Dorico Paraguaçu, que de dia ele estava com o Dorico Paraguaçu e gritava "Viva Dorico!" E aí, no dia seguinte, aí à noite ele saía, bebia uma cachaçinha e dizia "Morro Dorico!" Então, esse é o papel do militante mesmo. Esse é o papel do militante. Ele, se você fizer um comentário que vai de acordo com o que ele gosta, é Viva Dorico. Aí, no comentário seguinte, se você não for de acordo com o que ele quer, você é Morra ou Dorico. Então, você tem que separar o que é o militante, o que é o não militante, alguém ali que está ouvindo, que hora vai discordar ou vai concordar com você, mas não tem uma relação tão passional. E o que o bolsonarismo traz é um método de intimidação de jornalistas. Aí a gente já não está falando mais do torcedor, do militante. A gente está falando de um método de intimidação. Não há comparação do que eles fazem com os jornalistas homens do que fazem com as mulheres. Os ataques às mulheres, Constança é um exemplo disso, Patrícia Melo Campos, Miriam Leitão, são muito mais agressivos, os ataques são muito mais agressivos aos homens. Então, no início, realmente era assustador, quando a gente não tinha a dimensão do que era a bolha da internet, o que era robô e o que era o mundo real. Então, eu costumava dizer que, no início ali, eu também sofria alguns tipos com fake news. Eu fui fotografado no encontro com um procurador, algo que eu sempre fiz, faço e farei a vida toda, porque encontrar uma fonte em local público não tem lugar nenhum. E ali fui vítima daqueles ataques, mas respondi da seguinte forma: olha, nenhuma milícia digital vai me intimidar. Então, a partir daí, eu fiz quando eu sofri esses ataques, eu tive a exata dimensão do que são ataques e o que é milícia digital, que é isso que eu chamo. Quer dizer, a milícia digital, ela não é mais o militante, não é mais o simpatizante de um político, de um partido, nada. Ela é a milícia digital. Ela tem um método, como diz o jornalista Andreasa, ela tem ali um norte, ela tem objetivo, ela tem uma máquina para tentar te desestabilizar.
Então, depois que você aprende a separar o que é um militante, o que é um assinante, o que é uma milícia digital, você fica mais tranquilo. Agora, para os jovens, né? Agora, eu não sei se para os jovens vai talvez intimidar mais, porque os jovens já estão nesse mundo, né? Nesse mundo das redes sociais, muito mais inseridos nesse contexto, né? De AME, de Nezinho, do Jeg, né? Morro Dorico, Vivo Dorico, nas redes sociais, do que a nossa geração, Chico. Otávio, uma coisa assim que eu digo para meus alunos, eles até às vezes ficam um pouco chateados, por favor, vocês que têm um futuro pela frente, né, em redações, por favor, não se exponham muito em redes sociais. Evitem opiniões, posicionamentos, críticas, porque lá na frente, muito provavelmente, isso será usado contra você para tentar te desacreditar, abalar sua credibilidade, te constranger. Eu já tenho visto situações assim, é claro, assim, as redes sociais são uma maravilha, muito estimulante estar ali, é o mesmo culto, mas eu acho que quanto, assim, o recato é um pouco, é uma cautela importante na vida de um repórter, especialmente de um repórter que lida com cobertura política. Você concorda? Totalmente. E, assim, um lembrete para os jovens. Primeiro que eles vão envelhecer. Né? Os jovens não acreditam nisso, mas eu passei por isso, o Chico passou, acho que todo mundo passou por isso. Todo mundo envelhece. E a certeza da juventude vai ser a dúvida da maturidade, principalmente em política. Então, naquele momento que a gente tem absolutas certezas, tem que lembrar, quando jovem, tem que lembrar que, com a maturidade, talvez aquela certeza absoluta se torne uma dúvida saudável, né? Uma dúvida saudável. Então, não é ninguém ser... Qual é a diferença da omissão com a exposição? Essa que é a pergunta, né? Eu acho que esse que é o equilíbrio. Ninguém está dizendo aqui para você se omitir, né? Para se omitir. Mas é pensar que hoje a rede social começa a fazer o seu currículo. Isso que é diferente. Quer dizer, o currículo analógico, da nossa era analógica, a gente sentava e... Olha, quando eu entrei no JB, o Fontes, que era o maior ganhador de prêmio ESSO da história, o Mauro trabalhou com ele, a Rose também. O Chico, eu não sei se pegou o Fontes, não, né? Mas a Rose e o Mauro, com certeza. E... Eu conheci pessoalmente, mas não trabalhei com ele. E aí, quando eu cheguei, ele perguntou: você trabalhou onde? Foi uma confusão a minha contratação, e eu cheguei, ele não sabia que eu estava contratado, ele queria me dar uma matéria. Ele falou: você passou por onde? Eu falei: cara, Tribuna de Niterói e Fluminense. Aí ele não sentiu a menor firmeza. Aí ele perguntou: você sabe escrever? Ou seja, o meu currículo ali, naquele momento, era dúvida para fonte. Eu falei: não, sei escrever. Aí ele me deu uma matéria e deu tudo certo. Então, na nossa época, o nosso currículo era absolutamente analógico. O que vocês têm que prestar atenção é que a internet vai ser também o currículo de vocês. No futuro, seja qual for a profissão, não é só jornalista, não. Qual seja a profissão, eu costumo dizer para os meus contemporâneos, cara, a sorte da gente é que não existia rede social na nossa época, porque a gente ia fazer muita besteira mesmo, e aquilo ali acaba sendo o seu currículo. Então, na verdade, usar a internet não para se omitir, mas para você ter a lucidez de que aquilo ali é um documento sobre você, ponto. Otávio. Ô, Rose, peraí só um minuto, Mauro, que a Rose tem uma questão aqui, eu acho que ela podia levantar essa questão. Só um minutinho, Maurinho. Beleza. Alô, Rose, tá na Oi, área? tudo bom? Saudade do Otávio, eu sempre estava rindo com o Otávio. Ele está sempre contando uma piada imitando alguém, né, Otávio? Sempre. Ainda sou assim. Ai, que bom, que ótimo.
Mas diga lá, Rose. Você quer que eu pergunte? Sim, sim. Não, é que é o seguinte, eu acho, claro, tenho certeza disso talvez, mas eu queria que você confirmasse que a rede de fake news bolsonarista é muito mais organizada e muito mais extensa do que qualquer outra rede. E eles postam, outro dia ali, que o governador da Bahia, o Rui Costa, teria vendido uma grande área para os chineses, com aeroportos, aquela que os brasileiros não poderiam se aproximar, então, por isso, os bolsonaristas estariam aqui para defender os brasileiros, né? Porque, bom, então esse tipo de mentira é o tempo todo. Então, tem pessoas que não vão ler o Globo, não vão ver a TV Globo, não vão ver os outros jornais, então vão ficando naquela bolha, naquela realidade alternativa, né? Maluca, né? E eu queria saber se você nota isso, se você sente que isso faz muito mal para a democracia, como é que a gente pode reagir a isso? Você, por exemplo. Bom, primeiro, assim, acho que tem dois tipos de reação diante da fake news. Você tem o ingênuo que acredita, né, e tem o que quer acreditar naquilo. Tem pessoas que querem acreditar naquilo, quer dizer, aquilo vai de encontro com as suas convicções, então até sabe que aquilo não é a expressão da verdade, mas aquilo satisfaz a ele de alguma maneira. Então, é um processo que a gente está evoluindo. Você quer ver esse processo? O mundo não é diferente da nossa casa, né? Então, eu vejo muito pelo comportamento dos parentes mais velhos. Antigamente, qualquer coisa que chegava, eles disparavam. Aí a gente fala, mas vem cá, qual é a fonte? Da onde você tirou isso? Aí foi para um segundo estágio, que é o seguinte: recebi isso aqui, não sei se é verdade, mas eu estou repassando. Aí a gente diz assim, mas por que está repassando, se não sabe se é verdade? Por que você está fazendo isso? E agora ele já faz o seguinte, eu sei que é mentira, olha a mentira aqui, já procura. Então, a educação, eu acho que provavelmente quem tem grupo de família, com tias, avós, ou mães e pais na internet, já houve esse tipo de discernimento, né? E estar na internet, que durante muito tempo foi o sinal da... Onde você leu? Na internet. Tá, mas a internet não é fonte. Qual a fonte dessa notícia? Por isso que essa tua pergunta, Rose, fala com a pergunta anterior do Chico Otávio. Por que há um método em tirar a credibilidade de jornalistas? Justamente porque o jornalismo profissional, que é uma das vacinas para fake news, ela precisa ser tirada dela a credibilidade. Então, se você transforma o jornalista ou o órgão que ele trabalha numa entidade política, isso está fazendo política, esse jornalista é comunista, esse jornalista é de esquerda, esse jornalista é petista, isto, aquilo, tucano, blá, blá, blá. Você tira ali a credibilidade dele. Então, acredito, Rose, que é o tempo. Como tudo no mundo, como todo processo, é o tempo que vai... A gente foi tomando consciência. No início eu vi assim, muita brincadeira com fake news, né? Como foi a mamadeira erótica na campanha eleitoral, algo assim, mas isso aí é ridículo. E com a eleição de Bolsonaro viu-se que não é só ridículo, né? É nocivo também. Então, eu acredito que a própria evolução ali da sociedade nossa vai fazer que a gente fique mais vacinado contra a fake news, mas acredito que muitas pessoas vão continuar espalhando porque aquilo, de alguma forma, satisfaz a ela. E o outro lado é a teoria de conspiração, que é algo que agrada parcela da humanidade e sempre existiu antes das redes sociais. Para quem é mais novo, não vai lembrar, o Tancredo Neves era o presidente que tinha acabado de ser eleito pelo colégio eleitoral, pela Câmara, e antes de tomar posse, ele fica doente e não toma posse. Não existia rede social e o Brasil inteiro ficou sabendo de uma fake news de que ele havia recebido um tiro na igreja e que a Glória Maria tinha presenciado. Por isso que a Glória Maria estava fora da programação da TV Globo. Quer dizer, foi uma fake news, né, que hoje a gente chama assim,
que viralizou sem rede social, então mostra que o ser humano é permeável a esse tipo de atividade. O que a gente viu agora com as redes sociais é uma potencialização disso a ponto de se tornar, sim, e aí eu respondo a tua pergunta, sim, uma ameaça para a democracia. Mas o tempo será o remédio, o tempo, a educação e os canais para fazer isso. O próprio jornalismo se enganou, tá, Rose? Porque quando surgiu o advento da internet e se discutia muito o papel dos jornalistas, disseram o seguinte: o jornalista será curador de informações. Você vai pegar o que está na internet e escolher ali o que é relevante. Em nenhum momento debateu o seguinte: olha, o fato ou fake é o papel do jornalismo profissional. Não achava isso. Partia-se do pressuposto do que só viriam informações checadas, com credibilidade, que as pessoas iam para as redes sociais falar de fatos concretos e não inventar mentiras. Então, o jornalismo também não teve essa visão de que seria um campo fértil para fake news. Tá ótimo, obrigada. Valeu, Maurinho. Oi, muito em cima do que a Rose falou, do que vocês conversaram. A gente ria muito, né, Otávio? Então, o nosso trabalho, com todas as tensões, com todos os prazos, com todas as cobranças, tinha aquilo que o folclore considerou o salário ambiente. Uhum. E, diante desse outro quadro que vocês descreveram, que a gente constata, como é que está esse ambiente hoje? O jornalista hoje, ele está mais tenso, está mais mal-humorado, está mais cuidadoso? Tem como fazer uma comparação entre aquela velha redação modelo JB com o que acontece hoje, no estado de ânimo dos profissionais? Olha, primeiro, assim, o que tem? Hoje, o que eu vejo, assim, eu vejo redações mais enxutas. Então, aquele tempo que a gente tinha primeiro, tem uma diferença do jornal impresso para a televisão. O jornal impresso, se eu for comparar os dois, né? O jornal impresso, ele te dá um tempo para você respirar, tomar um café, chegar na mesa, conversar, brincar. Eu lembro que, para os mais novos, tinha uma instituição no Jornal do Brasil que era o carrinho do café. O carrinho do café chegava, formava-se uma fila. E era gostoso você ficar na fila do café. Você perdia ali o quê? Uns 10 minutos, 15 minutos, depois ia tomar o café, enfim. Na televisão, e as redações ficaram mais enxutas também com isso. Então, a sobrecarga de trabalho aumentou, o que possibilita menos. Mas eu ainda vejo, assim, com todas as dificuldades, mesmo nessa pandemia, mesmo com as dificuldades que o Brasil está enfrentando, mesmo com os ataques que a imprensa profissional sofre, né? Eu ainda vejo assim clima de alegria, porque, Mauro, eu acredito que os chefes que mais me fizeram trabalhar eram chefes legais, porque você estava desarmado, você gostava, o clima era bom, e você ficar ali naquele ambiente de trabalho era gostoso para você. Então, você trabalhava mais. Mas acredito que essa geração mudou muito. Quer dizer, a minha geração, a nossa geração, né, era uma geração que tinha um bar perto do jornal como uma sucursal. Você acabava o expediente e ia completar o expediente ali no bar, onde saíram as grandes conversas, ideias, discussões, etc. Essa geração mais nova, ela zela mais pela... Otávio, o Gustavo Alves que falava onde saiu os maiores jornais imaginários do mundo, né, cara? Que os caras criavam as manchetes e tal. O que eu vejo, Mauro, eu acho que não é questão de salário ambiente, eu acho que a gente não dividia muito o que era a nossa vida. Eu acho que fechou o áudio. Um spam me ligou, peraí. Foi? Foi. Tá. Então, eu acho que a nossa geração não priorizava muito a nossa vida pessoal. Uma ginástica, um curso, a gente era jornal o tempo inteiro. Essa geração, eu acho que foi mais esperta. Ela sabe o que é. Acabou ali o trabalho, ela vai tentar
fazer as suas atividades. Eu acho que houve uma mudança nesse sentido que eu vejo como uma mudança benéfica. Obrigado, Otávio. Nós temos uma pergunta agora da Maria Eduarda. Está com a mão levantada. Maria, por favor. Oi, bom dia. Então, a minha pergunta é: você é comentarista de política, né, na televisão. Gostaria de saber como é que é essa rotina, né, de comentarista e como é que funciona esse preparo, né, para estar na televisão comentando. Também gostaria de adicionar que eu sou muito fã, sou muita sua fã. Estou todo dia assistindo o estúdio religiosamente. E já usava a palavra bafafá já, assim, quando você descobriu ela. Surpresa, Maria. Que bom. Pô, bafafá. E olha que eu achei que bafafá era do fundo do baú. Mas você usava bafafá o quê? Ouvia dos seus pais ou não? É da tua geração mesmo? Não sei, eu acho que eu ouvi da minha avó, dos meus pais, mas já usava aqui em casa já. Ah, legal, legal. Olha só, obrigado aí pelas palavras carinhosas. Eu faço o Estúdio I, já é meu final de expediente, né? Eu acordo bem cedo, às vezes eu estou no Bom Dia Rio, às vezes estou no Bom Dia Rio, mas estou sempre no Em Ponto, que começa às 6 horas. Então, primeira coisa, você tem, que eu demorei a perceber isso, detectar a fonte que sofre de insônia. E aí eu me dei muito bem nessa CPI da Covid, que a maioria dos senadores, como são velhos como eu, também acordam muito cedo. Então, você tem aquele horário ali de 6 até... Porque quando eu acordo, tem um monte de zap, 22 horas, 23 horas, que eu já estou dormindo. Então, você tem ali, naquele tempo, você tem que ler, apurar, e quando você tem que checar a informação, você tem que ligar para quem é insone. Então, a minha vida eu acordo, eu começo a ler os zaps, você tem que ler não só o que as fontes te mandaram, como também se atualizar com o que os jornais publicaram. Então, esse é o período da manhã. Depois depois eu entro no ar, e neste horário que eu estou falando com vocês é o horário que eu estou reapurando. Na verdade, é o horário que você vai apurar com mais calma, porque uma coisa importante que eu sempre tento colocar é que a opinião vem depois da informação. Não adianta só você ter opinião, você tem que ter informação, né? Então, essa busca de manhã, eu acho que eu sou um garimpeiro, eu saio garimpando ali o que tem de informação nova para dar opinião. E essa que se eu pudesse dar uma sugestão assim para vocês que gostam de jornalismo político, é isso. É informação, é saber conversar com a fonte, é cultivar a fonte e entender que você tem que servir ao seu leitor, à sociedade, muito menos do que a fonte. E isso que, para mim, é o grande nó do jornalismo político, ou seja, você não servir à fonte, mas servir ao seu leitor, assinante, telespectador. Obrigada. Otávio, deixa eu te perguntar, só uma curiosidade, aproveitando aqui o gancho da ótima pergunta. Você pode citar um furo assim, que você tenha dado de grande repercussão ultimamente? E como é que é um pouco desse making-off? Olha, por exemplo, você quer ver como é que é a história? A história da Davati. Foi até que eu dividi com a Constância a história. Foi o seguinte, a Constância, repórter da Folha, estava há um tempo atrás da história da compra da picaretagem de vacina. E estava atrás do Cabo Dominguete, que foi o grande, digamos assim, não o delator, mas o que revelou tudo. E aí, de manhã, entra aquelas histórias. Eu cheguei de manhã, vi que tinha um zap com essa história, com documentação, e aí eu não lembro direito, mas acho que antes de entrar, eu tenho um blog também no G1. Antes de entrar no ar, eu fiz ali um blog no G1 contando essa história, e dizendo o seguinte, tem uma picaretagem que o governo reservou dinheiro e quase comprou uma vacina que a própria AstraZeneca disse que não ia entregar para esses intermediários. E aí foi... Então, acho que esse foi o... Então, a gente vai vivendo, esse eu acho que foi o mais recente. Outro dia também... Então, são essas histórias que você vai colecionando. Agora,
o comentarista político ele não tem o tempo para apurar como um repórter. Então, ele é complementar ao repórter. Por isso, cada vez mais eu faço parcerias com repórteres para, quando receber uma informação, saber processar essa informação, porque fica difícil você jogar nessas duas. Mas eu colocaria ali a vacina da Davac como a revelação de que havia uma negociação para compra de uma vacina que era picaretagem, que é a AstraZeneca, e aí depois a Constância, acho que no mesmo dia, né? Ela até brincou comigo, falou, quando eu vi que você estava sabendo da história, eu acelerei o processo e ela fez a entrevista com o Dominguete, quer dizer, empurrou para o gol de forma muito competente. Otávio, antes de abrir a sala, a gente estava conversando sobre sua experiência como repórter policial. E, brincando, a gente viu que hoje o repórter político se vale muito do trabalho do repórter policial, já que as coisas se confundem muito. Então, como é que foi essa transição? E quais os fundamentos que você considera necessários também para que alguém exerça essa profissão, do ponto de vista de conhecimento, de construção, de uma bagagem? Fala um pouquinho desse processo. Então, vamos lá. Era natural ser repórter de polícia no Rio de Janeiro nas décadas 80, 90, que foi uma década dominada pela violência, que o principal tema era a violência. O tema político do Estado do Rio de Janeiro era a violência. A gente teve o primeiro governador eleito democraticamente, foi o Brizola, cuja política de segurança foi o calcanhar de Aquiles dele. Depois veio Moreira Franco, que prometeu acabar com a violência em 6 meses. Depois volta Brizola. Depois nós temos Marcelo Alencar, que coloca um general como secretário de segurança para acabar com os sequestros. Depois nós temos Garotinho, que mais tarde vai virar o próprio secretário de segurança. Então, segurança sempre foi política, né? Segurança foi sempre política. E o que é importante quando vocês forem entrar na profissão é assim, no que eu vou ser diferente, né? Então, eu sempre tive essa preocupação. Então, quando eu comecei a cobrir polícia, eu falei assim, mas tem tanto repórter policial, porque o Rio de Janeiro sempre produziu grandes repórteres de polícia, que lidavam bem com a polícia, falavam com a polícia. E aí eu descobri uma novidade, entre aspas, que era o crescimento do Ministério Público. O Ministério Público nunca teve importância na cobertura policial. Eu falei, mas então, ao invés de eu buscar fontes na polícia, que já está meio loteado, eu vou buscar no Ministério Público. Foi aí que eu começo a cobrar polícia, mas muito digamos assim, pelas fontes do Ministério Público, né? E isso foi muito importante. Primeiro, porque deu uma visão menos policialesca do herói, do policial herói e de uma entidade, de um órgão, né, que fazia o controle externo da polícia, e depois várias ações desencadeadas, entre elas a ação contra o bicho. Essas ações vieram do Ministério Público. Então, não só eu tive conhecimento, ali no Ministério Público você tem conhecimento de todo o processo legal, que é importantíssimo hoje, né, para você discutir os assuntos nacionais. Quando você ia para a rua, Mauro, fazer a reportagem policial, você via ali, foi onde eu aprendi assim, que todo ser humano não é importante, não. É muito importante. Então, quando você via ali aquela pessoa, eu estava em Vigário Geral, 21 mortos. Então, eu vi o choro. Eu não vi os 21 corpos apenas naqueles rabecões, eu vi o choro das mães, né? O choro dos filhos, das avós. Então, como é que o ser humano é importante? Isso que a reportagem policial me deu, né? Quando você cobre o lado mais sombrio do nosso cotidiano, que é a morte por violência, você vê como todo mundo é muito importante. E às vezes eu acho que só você estando assim à frente em diversas matérias, com diversas dores, é que você percebe isso. Então, o jornalismo policial também te coloca na frente de mentirosos, de grandes mentirosos, né? De pessoas que precisam ali mentir, iludir, para não ser incriminada, para não serem descobertas. Então, você lida com outro lado que é importante hoje, que é o cinismo,
né? É o cinismo do coisa. E a dor do suspeito que é inocente. Então, assim, é uma atividade humana, né? Muito rica o jornalismo. O jornalismo é a janela para o mundo. Eu era uma garota ali de classe média baixa de Niterói, mas comecei a ver favela, dor, um outro lado que a minha bolha de classe média não me permitia foi o jornalismo policial que me deu esse contato assim com essa realidade. No dia eu fiz uma reportagem de um policial que estava sendo acusado injustamente de ter praticado a chacina da Candelária apenas pelo fato dele ser negro, porque um dos suspeitos chamava-se Pelé, e aí levaram ele para reconhecimento e ele acabou sendo reconhecido, num reconhecimento em que o motorista da Veja, colocaram o motorista da Veja também, porque precisavam de negros ali na hora do reconhecimento, foi reconhecido 4 vezes. Ele depois falou, cara, estou com medo, eu vou embora daqui. Então, a reportagem policial, por todos esses aspectos que enumerou, nada na vida de vocês vai ser por acaso, garotada, nada. Quando eu entrei no Jornal do Brasil, em jornalismo, vocês sempre vão ter alguns mitos que vão te deprimir, eu digo isso. O Gabeira deprimia muita geração, porque eu entrava no JB e dizia assim, olha, Gabeira com 20 anos já era redator do Jornal do Brasil, e redator era uma função importantíssima. Aí você falou, meu Deus do céu, eu tenho 23 anos e não sei nada. E aí você trabalha num jornal pequeno, você tem uma atividade, você é um repórter, sai para fazer uma matéria de polícia. Cara, nada é por acaso. No fim da vida, no fim da vida não, né? Mas assim, na tua maturidade, você vai ver como tudo foi importante. Todas as experiências foram importantes. Nós temos a professora Marília Martins. Você quer perguntar? Você escreveu aqui no chat, mas você quer perguntar, Marília? Oi, eu posso fazer a pergunta sim, obrigada. Otávio, que prazer. Duas perguntas rápidas. Hoje o Grupo Globo está se transformando de uma corporação mass media numa corporação MediaTek, como eles chamam, né? Então, um jornalista que trabalha tem assim uns 15 canais para você divulgar o seu trabalho, para você fazer a sua apuração e a sua notícia. Então, diante disso, onde você dá furo? É na rede social, é no G1, é no... Onde? Qual é o primeiro lugar que você pensa quando você tem uma notícia e quer que ela passe rapidamente, que ela fique quente ali no momento? E aí, como você aí vai aprofundando esse conteúdo ao longo do tempo? E a segunda pergunta é: como você acha que a CNN está impactando na Globo News? Porque a gente vê que os formatos da Globo News estão se transformando muito. Eu acho que tem aí um impacto da CNN. Você concorda com isso? É isso, Otávio. Tá. Beijão. Obrigado pelas palavras carinhosas. Marília, sobre a CNN, eu não entendi, qual o formato? Vamos primeiro falar dos furos. Olha só, se o primeiro furo é onde você tiver acesso. Se eu estou dentro da TV, vai ser na TV. Se eu estou em casa, vai ser o blog. E o blog ele tem uma função importantíssima, que você fica proprietário do furo. Na televisão, você muitas vezes fala, mas aquilo passa. A escrita ainda tem uma importância fundamental. Então, assim, muitas coisas que passavam, eu falei, às vezes, Marília, eu falava uma coisa e aquilo depois alguém era escrito e aquilo tomava uma dimensão muito maior, muito maior. Então, assim, a escrita, ela não é que ela seja adversária da fala, ela é complementar, tudo é complementar. Mas se você quiser ser proprietário de um furo, digamos assim, dar um furo, que aquele furo ali fique registrado, que seja ali, é o blog. E se eu estou na televisão, logo, aí independe, se você bota no blog, você fala primeiro ou fala depois. Quanto à CNN, na verdade, eu não sei que tipo de formato que impactou, mas, assim, o melhor momento de qualquer jornalista é quando tem concorrência, né?
Então, assim, eu lembro do JB que Marília, eu estava dormindo assim, aí eu trabalhava no Globo e assinava o JB. Aí, quando eu ouvi o TUF, que era o jornal sendo colocado, eu falei assim, meu Deus do céu, que furo que eu tomei. Aí você ia comparar a matéria que você tinha feito no dia anterior com a matéria do JB, para você tiver. Então, isso estimula muito, além, assim, obviamente, do mercado profissional, estimula. Então, é natural que a CNN tenha impactado. Isso é muito bom, isso é muito saudável, como a Globo News também impacta na CNN. Essa disputa é muito benéfica. Mas eu não conseguiria dizer para você, do ponto de vista de formato, o que já mudou. Eu queria te ouvir sobre isso. Não, agora eu acho que tem muito mais entrevista ao vivo ali, em muitos telejornais está acontecendo, isso antes não acontecia. Eu achei que isso era um resultado da CNN, entendeu? Posso estar enganada, não sei. Eu também não poderia te afirmar. Mas é lógico que concorrência sempre é bom e é sempre bom você ser impactado pela concorrência. Isso aí quando não tem concorrência, você fica... Agora, na pandemia também, quando a pandemia mudou muito também os formatos. Primeiro, o que pode ter acontecido também? Acabou aquela estética de que você precisa estar com a luz perfeita, o microfone, entra de casa. Então, quando essa estética entra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, isso facilitou muito. Esse é um aspecto. Muitos paradigmas foram quebrados, além da tecnologia. Você tem um celular, você entra do lugar que tiver, mas não ofende mais. Você vê no Jornal Nacional as pessoas entrando de celular exatamente como você está, Marília, né? Exatamente como você está. Então, você tem a facilidade tecnológica, a estética que entrou no nosso dia a dia, e, durante a pandemia, a necessidade de você ter rapidamente especialistas. Eu lembro, por exemplo, que o Queiroga deu essa coletiva orientando as mães a não vacinarem os adolescentes, e a importância do jornalismo é você colocar o especialista, a Margareth Dalcomo, o nosso medronho, o Vecina, para falar na hora, para você ter um contraponto na hora. Então, a pandemia também, e aí é que eu faço um parênteses, assim, como é que a gente ficou tão distante da cobertura de ciência esses anos todos? Isso foi um pecado do jornalismo, entendeu? Pô, a gente tem comunicadores maravilhosos, como a Dalcomo, como o Drauzio Varela, como o Vecina, né? Ou seja, que também não estão falando para as suas bolhas acadêmicas, estão falando para o público geral. Então, acredito que pode ter a concorrência, mas eu acho que essa pandemia também quebrou muito o formato jornalístico nosso. A gente tem aqui uma série de pessoas com a mão levantada. Primeiro foi o Pedro, mas antes eu queria só fazer uma referência aqui ao comentário da Beatriz no chat, que, pegando esse gancho da pergunta da Marília, ela queria saber, na sua opinião, quais serão essas novas habilidades para essa nova geração de jornalistas que vem, né, junto com essas possibilidades que a tecnologia nos oferece agora no século XXI. Então, ela queria saber isso e depois eu passo a palavra para o Pedro. Olha, qual é o nome da aluna? Beatriz Meireles. Beatriz, bom dia, Beatriz, obrigado pela pergunta. Olha, conteúdo, em primeiro lugar, conteúdo, em segundo lugar, conteúdo, em terceiro lugar, conteúdo, em quarto, tecnologia. Então, aí você está resolvido. Não adianta você ter a maior habilidade em tecnologia se você não tiver o conteúdo, se você não tiver informação, se você não tiver análise, se você não tiver apuração, se não tiver... Vivo dizendo isso para os meus alunos, Otávio, vivo. Então, por exemplo, eu sou um tapado em tecnologia, entendeu? E sempre vai aparecer alguém para me ajudar. Eu só não posso ser tapado em conteúdo, que às vezes também a gente mas assim, você só não pode ter. Então, a preocupação é muito mais com conteúdo do que com tecnologia, porque sempre vai ter alguém mais esperto que você para te ajudar. No conteúdo, não. Acho que os professores aqui presentes agradecem essa resposta.
Ótimo, podemos passar para o Pedro Reis. Opa, bom dia, Otávio. Bom dia, turma. Eu sou o Pedro Reis, eu estou no quarto período de comunicação, Otávio. E a minha pergunta é o seguinte: a gente viu, né, que na última década passaram a existir novos agentes na cobertura política no Brasil, né? E aí eu posso falar do Antagonista, da Mídia Ninja, entre outros. E eu queria saber, Otávio, como isso impacta o jornalismo tradicional, sabe, na forma de trabalhar, e como o jornalismo tradicional pode competir com essas novas mídias independentes. Bom, vamos lá, Pedro. Primeiro que você citou aí o Antagonista, né, que virou uma referência na cobertura política. O Mídia Ninja, que surge nas manifestações de 2013 e mostra essa possibilidade de transmissão ao vivo, segundo até para disputar com o jornalismo profissional, né, como eles chamavam, a narrativa. Isso tudo o jornalismo vai incorporando, né? Essa é a atividade, quer dizer, vão surgindo novas formas de comunicação e o jornalismo profissional não pode ter preconceito, não pode ter nenhum tipo de preconceito. Eu chamo de superioridade, de complexo de superioridade. Não, nós somos aqui... porque em algum momento da história, os dinossauros tiveram um complexo de superioridade, né? Você imagina, porra, bichão, grandão, dominando o mundo. Então, e veio um meteoro ali e mudou a história. Então, assim, você não pode ter nenhum tipo de complexo de superioridade e deve entender essas novas formas de comunicação e, eventualmente, absorvê-las, porque absorvê-las no que elas têm de bom. Então, a própria Mídia Ninja, com essas transmissões ao vivo, com o uso do celular, olha, com o celular eu posso fazer o que faz um equipamento super caro, isso foi incorporado também na tecnologia, ali no dia a dia do jornalismo profissional. Esse jeito antagonista também de fazer eu acho que o Antagonista ele teve uma visão de colocar assim da rapidez e das pílulas, né? Da rapidez então você ia sendo informado não só com os furos do próprio antagonismo, mas como um coletor de notícias que os outros jornais, o que estava sendo oferecido para o leitor, do que é o mais importante. Então, o jornalismo, respondendo objetivamente à sua pergunta, Pedro, o jornalismo profissional só não pode se achar superior, que aí ele vai quebrar a cara. Só não pode ter a soberba de achar que o que está vindo aí, que só virá das redações de jornalismo profissional as boas iniciativas. Se não tiver essa soberba, é aprender com essas novas formas e, eventualmente, incorporá-las. Ok, obrigado, Otávio. Temos a pergunta agora da Beatriz Monteiro. Bom dia, Otávio. Bom dia, turma. Antes de tudo, eu queria agradecer a sua presença aqui. É uma honra ter você aqui compartilhando toda a sua experiência. E eu gostaria de perguntar sobre a sua relação com fonte. Você é bastante crítico do governo Bolsonaro. Como é essa sua relação com as fontes favoráveis a esse governo? Olha, a fonte em governo Bolsonaro é algo muito difícil, porque primeiro que eles passam informação com medo. Essa é a realidade, porque o Bolsonaro elege, né, os jornalistas, em especiais os jornalistas da emissora que eu trabalho, como inimigos mesmo, não trato ali como críticos. Porque em todos os governos você tem ali, você tem a crítica, mas você não tem essa dificuldade. Eu lembro, por exemplo, que uma vez o Nilo Batista, que era o governador do Rio de Janeiro, não queria me ver pintado dentro do palácio. Hoje é minha fonte, o Nilo Batista, né? Então, há um entendimento ali de que, por exemplo, eu trabalhava no Jornal Globo quando o Brizola era governador.
e no auge da briga do Brizola com o Globo, ele nunca deixou de me receber e de tratar com respeito, né? Havia ali, mesmo com a Brizolândia, com a militância muito, muito aguerrida, mas partia da própria autoridade um respeito e uma proximidade. Assim, é do jogo. É do jogo as críticas e é do jogo eu reagir às suas críticas, que o jornalista tem que entender também isso. Olha, é do jogo não gostar de crítica, mas não a ponto de te tratar como inimigo. Então, eu dei esses exemplos, né, de políticos que sofriam com críticas que consideravam injustas, consideravam perseguição, consideravam tudo, mas que não quebravam a ponte, respeitavam o trabalho do profissional. E isso no bolsonarismo é mais difícil. O bolsonarismo é mais autoritário. O próprio Bolsonaro sempre teve ali, eu fui repórter aqui do Rio de Janeiro, poucas vezes falei com o Bolsonaro, mesmo porque era do baixo clero e tinha pouco, ele falava apenas para a bolha dele, tinha pouco a acrescentar, não era um político com uma grande capacidade de síntese ou de grandes informações, mas é muito mais difícil nesse governo. Por isso que eu digo que a grande fonte no governo Bolsonaro é o Diário Oficial, né? Ou suas lives, é onde ele prefere falar. Mas as fontes que eu tenho no governo Bolsonaro, e elas não são muitas, elas têm uma relação de medo de passar informação. Mas com confiança e jeitinho a gente consegue. Otávio, eu tenho um comentário aqui da Marina fazendo um gancho e depois, para fechar, a gente vai para a pergunta do Felipe, tá ok? Tá ótimo. A Marina ela coloca, né, essa relação com a fonte, né, se na pandemia houve alguma transformação nessa relação por causa da perda do encontro cara a cara, se isso dificultou a apuração das informações, essa questão da confiança que você tanto falou agora. Olha, sim e não, né? Sim, o quê? Porque a fonte, quando vai passar uma informação muito sensível, ela gosta do encontro presencial. Mas como ela vai fazer isso na pandemia? Né? Não tem como fazer isso, não tinha como fazer isso Me quebrei muito por causa disso, Otávio. Muito, muito. Na pandemia. Então, assim, você tem esse lado ruim e a gente teve que começar a convencer as fontes de que talvez fosse seguro passar por WhatsApp, conversar por ligação de WhatsApp, mas tem algumas fontes que não aceitam, né? Não aceitaram isso. Aí dizem, vem aqui em casa. Não dá para ir. E outras não, outras já conseguiram ali entender que no WhatsApp dá para falar, mas dificultou muito ali, como o próprio Chico sofreu na pele. Obrigado. Para fechar, então, a gente tem a pergunta do Felipe. Ele está com o microfone e câmera aberta, então fica à vontade, Felipe, por favor. Bom dia, obrigado, Rafael. Bom dia, Otávio, obrigado pela presença aí, pela conversa com a gente. E eu queria te perguntar, tem um pouco a ver com a minha experiência que eu estou tendo agora, que eu estou estagiando no G1, mas é cidade, como você disse que começou. E o que me interessa, às vezes, no processo de apuração, no contato com a fonte, é um pouco o papel de psicólogo, assim. Por exemplo, uma apuração que me marcou, uma pessoa que veio me denunciar a atividade da milícia na região dela, e a pessoa, às vezes, tem que confiar muito em você, né? Porque eu estou no início, assim, e para mim foi um primeiro contato, tipo, tendo que acalmar a pessoa muitas vezes, fazer esse trabalho de psicólogo para a pessoa confiar em você, né? Eu queria saber como é isso para você. E uma outra coisa, uma outra questão, de contato com colegas de outros veículos. Porque tem essa concorrência, né, de veículo para veículo, mas queria saber se você especificamente troca com colegas de outros veículos, pega informações, se também tem esse trabalho de cooperação. Obrigado. Bom, vamos lá. Bom, a primeira pergunta é assim, psicólogo você vai ser a vida toda, e para você cultivar fonte, muitas vezes você vai ter que ouvir 10 vezes e numa dessas vezes vai ter uma informação interessante.
Às vezes liga só para desabafar, às vezes liga porque não gostou da matéria do G1, você vai ter muito isso. E assim, não adianta você dizer que você não é editor, ou não adianta dizer que o G1 não é a TV Globo, que ele vai ligar a tua fonte e reclamar. Você viu que saiu aí, que vocês botaram no RJ? Falei, tá, aí você ouve. Então, você tem mesmo esse trabalho de psicólogo, porque é uma relação interpessoal mesmo, né? Entram ali as condições humanas. Então, você está num caminho muito certo de entender que você não está ali como um interrogador, né? O repórter interrogador tem que ter um certo cuidado, porque a pessoa não vai, né, ter a confiança em contar as coisas para quem o interroga. Ele vai ter a confiança de contar as coisas para quem o ouve. Então, você tem que ser um bom ouvinte. Porque no jornalismo, geralmente, as pessoas dizem assim, olha, o Felipe tem que fazer jornalismo porque ele escreve muito bem, ou o Felipe fala muito bem. Ninguém diz, pô, o Felipe sabe ouvir. Ele vai ser um bom jornalista. Então, você está no caminho certo, que o psicólogo é quem ouve. Você já entendeu a essência da nossa profissão. Então, esse é um caminho. A segunda pergunta foi qual? Se troca informações. Troca outros veículos. Olha, eu tenho uma relação muito boa. Assim, trocar informação, eu gosto muito de trocar impressões com outros jornalistas, e isso, assim, na condição de comentarista, é muito mais fácil do que da de repórter. Na de repórter, talvez seja mais difícil você trocar uma informação, né? Porque você está querendo ali dar o furo. Mas, como comentarista, é ótimo. E eu, sim, tenho sempre... E ouço muito colegas de profissão, aprendo muito. Aliás, eu vim trabalhar aqui na Globo News cercado de pessoas que eu admiro muito, né? Que eu admirava antes de entrar para a Globo News. Então, principalmente que os da Globo News, a gente está sempre trocando informações. A gente vê assim os analistas, aqui especialmente, né? Até mesmo quem a gente tem mais tempo de fazer. Muitas vezes as apurações são conjuntas, e o Valdo, me dá o telefone de fulano, a Júlia, de manhã, Natuza, Sadi, que é um poço de informações, elas estão sempre ajudando e a gente trocando ali no que pode. Então, é muito salutar isso. Valeu, Otávio. Valeu, Felipe. Otávio, quero muito te agradecer aí por uma aula, né? Essa tua boa vontade, esse carinho, esse tempo que você teve aí para a turma. Foi uma verdadeira aula completa. Com relação a essa história das fontes, eu tenho sofrido muito com isso, né? Porque, como repórter que lida com material mais sensível, tem sido muito difícil para mim convencer as pessoas a deixarem alguma informação registrada, né? Porque, no fundo, você está obrigando as pessoas a passarem coisas pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e-mail, qualquer outro meio que deixe uma pista, deixa as pessoas todas ressabiadas, e tem sido difícil. Mas vamos em frente, e se quiser mandar uma mensagem final para a turma aí, te agradeço, Otávio. Olha, dizer para vocês aí que maior orgulho de vocês estarem fazendo uma faculdade de jornalismo, né? No momento de tantas incertezas sobre a profissão, não precisa de diploma, vocês estão fazendo uma fé no jornalismo, né? Muito mais nós que somos jornalistas, quem hoje faz fé no jornalismo é o estudante de jornalismo, né? É o cara que resolveu entrar na faculdade, está estudando e quer ser... Então, assim, nunca deixem assim, exemplos de desanimarem vocês. Vocês estão no caminho certo, e eu acho que o caminho, assim, eu fui de uma geração que o jornalismo era tudo, depois o jornalismo virou nada. Não, vai acabar com a internet. Ele está apenas se transformando e será cada vez mais importante para vocês. Então, se vocês entenderem que o conteúdo é mais importante que a tecnologia, vocês vão longe. Legal, Otávio. Valeu muito. Excelente. Obrigadão aí. E obrigado a vocês aí de reencontrar meus colegas aí, meus mestres de redação. Obrigadão. Falou, gente. Valeu, turma. Valeu todo mundo.